Bom dia, na paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Bom dia a você, meu querido, minha querida, a você, meu irmão e minha irmã. Bom dia, mais um dia hoje, 27 de agosto do ano de 2026. Um pouquinho frio aqui na cidade e estado de São Paulo, aqui na região onde resido, principalmente. E hoje, neste dia, nós queremos falar, celebrar ou trazermos à memória alguns santos e santas, não é, que o calendário litúrgico da Igreja Católica e Apostólica Romana e Católica e Apostólica no mundo assim nos apresenta. Quando eu falei romana e depois a do mundo, né? Porque a Igreja Católica Apostólica ela é composta por 24 igrejas, sendo a latina mais famosa ou conhecida e também a maior, né? Que é a romana. Mas todas são uma única igreja católica e apostólica. Então, hoje, dia 27 de agosto, vamos conhecer algumas histórias de homens e mulheres que, em diferentes épocas e circunstâncias, procuraram viver a fé cristã com coragem, perseverança e fidelidade. E quando nós falamos em santos, não estamos falando simplesmente de pessoas perfeitas, que nunca tiveram dificuldades, que nunca erraram, que nunca pecaram, enfim. Estamos falando de homens e de mulheres que permitiram que a graça de Deus transformasse suas vidas. Alguns foram mães, outros foram pais, outros foram bispos, alguns foram sacerdotes, outros tornaram-se mártires, alguns viveram uma vida longa de serviço à igreja, outros entregaram a sua própria vida por amor a Cristo, né? E todos eles, ou em todos eles, nos é deixada ou nos é feita, ou se faz necessário fazermos uma pergunta: o que estamos fazendo com a fé que nós recebemos? Então, o dia 27 de agosto possui como principal memória litúrgica no calendário romano Santa Mônica. Santa Mônica que foi mãe de Santo Agostinho. O Vaticano, em especial, apresenta Santa Mônica como uma mulher cuja força esteve profundamente ligada à oração, aos sacramentos e também à esperança que ela colocava em Deus, especialmente com respeito a seu filho, né, Santo Agostinho. Mas existem outros santos tradicionalmente recordados nesta data pela Igreja. Entre eles nós podemos citar aqui, ou nós encontramos, São Cesário de Arles, São Rufo de Capua, São Carpóforo, São Licério, São Narnos, Santa Eutália, entre outros. Então, hoje nós vamos conhecer alguma dessas histórias e talvez ao final deste vídeo você, meu irmão e minha irmã, perceba que Deus pode falar conosco através de cada uma das histórias desses homens e dessas mulheres. Se de repente eu, em alguma pronúncia de algum santo, não pronunciar corretamente, eu peço que desculpe, tá bom? Eu ainda não sou, tenho esse desejo, essa vontade ainda, né, de falar outros idiomas além do meu português. Então, aprove a Deus que isso de fato ocorra na minha vida. Então, possa ser que algum sobrenome, alguma coisa assim, não saia tão claro, tão nítido, mas você, que é uma pessoa inteligente, pode pesquisar um pouco mais e, de repente, pronunciar um pouco melhor, de repente, algum nome desses santos que eu estaria aqui citando, tá certo? Então, nós vamos lá. Vamos começar então por Santa Mônica, a mãe que não desistiu de rezar pelo seu filho, né? Nós vamos começar por aquela que ocupa, pensando no calendário litúrgico da igreja, o principal lugar na celebração no dia de hoje, em 27 de agosto. Santa Mônica, ela nasceu por volta do ano de 331, em Tagastes, no norte da África. Ela veio de uma família cristã e recebeu uma formação marcada pelas Sagradas Escrituras, pela oração e pelos sacramentos da igreja. Ainda jovem, ela se casou com Patrício, né? Seu marido era pagão e possuía um temperamento difícil de lidar, vamos dizer assim. A vida matrimonial de Santa Mônica não foi fácil, foi muito difícil,
em razão de ter casado com este homem. Ela enfrentou dificuldades, incompreensões e sofrimentos, mas algo chama profundamente a atenção em sua história, que eu espero que possa, sim, nos inspirar. Santa Mônica não respondeu ao sofrimento com ódio. Ela procurou responder com paciência, com prudência, oração e testemunho. Segundo a tradição ela é apresentada pelo Vatican News, né, que é o canal do Vaticano, que sua perseverança contribuiu para que Patrício se aproximasse da fé cristã. Mas o grande sofrimento, na verdade, de Santa Mônica não era a questão só do marido, estava ainda por vir, que seria o seu filho, Agostinho, que se tornaria posteriormente, lá na frente, Santo Agostinho, o famoso Agostinho de Hipona. Né? Agostinho ele recebeu uma educação cristã, mas durante a juventude afastou-se da fé. Buscou respostas em diferentes correntes filosóficas e religiosas, tornou-se professor de retórica e procurou construir uma carreira. Mônica, por sua vez, sua mãe, né, continuava rezando pelo filho. Ela acompanhava a vida do filho, chorava, esperava e insistia diante de Deus. E aqui encontramos uma das maiores mensagens dessa de Santa Mônica, que é não desistir daqueles que nós amamos. Talvez alguém que esteja aqui assistindo esse vídeo, você, meu irmão e minha irmã, né, esteja passando por problemas semelhantes e talvez até esteja pensando, né, eu tenho alguém na minha família que está afastado de Deus. Meu filho não quer saber mais da igreja. Meu marido não quer rezar. Minha esposa perdeu a fé. Meu irmão se afastou. Meu familiar está vivendo uma vida completamente distante de Deus. Santa Mônica, então, se essas foram algumas perguntas que você tenha, ela nos responde: continue rezando, continue orando. Mas atenção, é preciso entendermos algo, tá? Perseverar na oração não significa tentar controlar Deus. Significa confiar. Santa Mônica não podia convencer Agostinho à força. Ela podia apenas amá-lo, acompanhá-lo e colocá-lo diante de Deus através de suas orações. No caso dela, ela recebeu a graça, Deus agiu. Agostinho acabou chegando a Milão e ali encontrou Santo Ambrósio. Depois de um longo caminho espiritual, recebeu o batismo. A mãe que havia derramado tantas lágrimas finalmente viu o filho abraçar a fé cristã. E ela já tinha chorado aí por uns 30 anos. O próprio Agostinho, ele registra, né, posteriormente, com profundidade, a fé de sua mãe. Santa Mônica morreu em Ostia aos 56 anos, pouco depois de testemunhar a conversão de seu filho. As suas relíquias encontram-se hoje na Basílica de Santo Agostinho, em Roma. Existe ainda uma cena belíssima na história de Santa Mônica e Agostinho. Em Ostia, os dois tiveram uma profunda conversa espiritual enquanto aguardavam a viagem para a África. Foi um momento de grande intimidade espiritual entre a mãe e seu filho, entre seu filho e sua mãe. Poucos dias depois dessa conversa, Santa Mônica adoece, vindo assim a falecer. E amanhã, do dia 28 de agosto, a igreja ela celebrará justamente seu filho, Santo Agostinho. Né? Ou seja, que bela sequência. Dia 27, celebra-se Santa Mônica. Posterior a isso, dia 28, celebra-se Santo Agostinho. Não é? Ou seja, a mãe que rezou pelo filho e o filho que se converteu através das orações e confiança em Deus de sua mãe. E essa é uma história de lágrimas que se transformou em testemunho, que até os dias de hoje se fazem presente. Com isso,
O que Santa Mônica ensina às mães e às famílias? Santa Mônica nos ensina, assim eu quero que você, assim como eu, todos nós, venhamos aprender, três coisas muito importantes. A primeira, não abandonar a oração. Existem situações que não conseguimos resolver com nossas próprias forças. Nestes momentos, precisamos aprender a dizer: Senhor, eu não consigo, mas tu podes. A segunda coisa que nós precisamos aprender com Santa Mônica é amar sem perder a esperança. Mônica não deixou de amar Agostinho porque ele estava distante. Ela continuou sendo sua mãe. Terceira coisa que Santa Mônica nos ensina é confiar no tempo de Deus. Nós queremos resultados imediatos, especialmente nos últimos anos e nos últimos tempos com a modernidade. Mas Deus trabalha através dos processos. A convenção de Santo Agostinho não aconteceu de um dia para o outro. Foram anos, foram lágrimas, foram buscas, foram encontros, até que chegou o momento da graça. E isso é o belo, isto é o lindo dessa história de Santa Mônica e Santo Agostinho. Não é? Essa esperança, esta fé, esta confiança em Deus. Então, você mãe, você pai, você avô, avó, ou você filho, enfim, você que está aí orando em favor de alguém, crendo, continue acreditando no tempo de Deus, haverá o milagre. Possa até ser que de repente você não veja, parta antes desta vida sem o ver, mas as suas orações não deixará de ser respondida. Assim como as orações de Santa Ana não deixaram de ser respondidas, tá certo? Então, vamos agora falar do segundo santo desta data que é celebrada pela igreja, né, que é São Cesário de Arles, o bispo que ensinou o povo. Né? São Cesário de Arles nasceu aproximadamente entre os anos 468 e 470, na região de Chalon-sur-Saône, na Gália. Espero que seja assim que se pronuncia o nome dessa região. Ainda jovem, ele entrou no mosteiro de Lérins. Sua saúde era frágil e por causa disso ele foi enviado para Arles. Ali a sua vida começou a tomar um novo rumo. Ele foi ordenado diácono, depois sacerdote, mais tarde tornou-se bispo de Arles e permaneceu à frente daquela igreja durante décadas. Cesário ficou conhecido especialmente por sua pregação. Ele queria que o povo entendesse a fé. Ele não queria uma religião apenas de palavras. Ele queria uma fé viva, uma fé que transformasse a maneira de tratar o próximo, uma fé que alcançasse as famílias, o trabalho, a vida cotidiana, a relação com os pobres, a vida comunitária, em comunidade. Então, por isso, São Cesário nos apresenta uma pergunta muito importante. De que adianta conhecermos a fé se não permitirmos que ela transforme nossa vida? Não basta dizer, eu sou cristão. É preciso vivermos como cristãos. Não basta conhecermos a Bíblia. Se faz e se é necessário colocarmos, é preciso colocarmos a palavra em prática. Não basta frequentarmos a igreja. Se faz e se é necessário permitir que Cristo transforme nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Então, estas são questões que precisamos trabalhar ou permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. São Cesário morre, faleceu em 27 de agosto do ano de 542, segundo as tradições históricas mais difundidas sobre a sua vida ficou marcada pela pregação, pela reforma pastoral e pelo cuidado com as comunidades cristãs. Uma mensagem que São Cesário nos deixa, que podemos aprender com ele, para esses dias de nós,
ela se resume de uma forma muito prática. Nossa fé precisa sair da boca e chegar às atitudes. De nada adianta falar sobre amor e tratar mal as pessoas. De nada adianta falar sobre misericórdia e guardar ódio, guardar rancor. De nada adianta falar sobre Jesus e não querermos perdoar a quem nos feriu, a quem nos magoou. De nada adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, inclusive os rodapés, e não colocá-la em prática. A santidade, diante disso, não é, que é a mensagem que nós aprendemos com São Cesário, ela acontece justamente quando o que nós acreditamos começa de fato a transformar aquilo que nós fazemos. Então que possamos aprender com São Cesário, e que possamos de fato, como eu sempre digo, vai e vem, eu estou dizendo, eu digo uma frase que eu espero que te inspire, porque eu espero que também eu venha fazer isso, primeiramente, antes de qualquer um que está ouvindo, assistindo este vídeo. Sejamos a Bíblia que o mundo não lê, a igreja que o mundo não vai. E ainda vou usar para usar da frase que é atribuída a São Francisco de Assis, não é? Preguemos o Evangelho. E, se possível, né? Aliás, se for necessário, usemos as palavras. Então, vamos refletir sobre isso em nome de Jesus Cristo, enquanto nós partimos para o terceiro santo, celebrado pela Igreja nesta data de hoje, 27 de agosto, que é São Rufo de Capua, um testemunho marcado pelo martírio. Né? Aqui, se faz necessário, precisamos ter um pouco de cuidado histórico. As antigas tradições sobre os santos, sobre esse santo, enfim, chamados de Rufo, elas apresentam diferentes personagens, né, com este nome. E as informações sobre alguns deles são limitadas. O Martiológico registra para 27 de agosto São Rufo de Capua, bispo e mártir, além de São Rufo e São Carpóforo, mártires, associados à mesma cidade. Então a tradição ela relaciona esses testemunhos a períodos das perseguições contra os cristãos durante o Império Romano. Ser cristão, então, naquele momento, naquele contexto histórico, podia significar perder posições, posição social, seus bens, a sua liberdade e até a própria vida. E esses homens, mesmo assim, eles permaneceram fiéis ao que eles acreditavam. Então, o martírio cristão, ele possui uma mensagem muito forte, ou deveria, ou precisa trazer uma mensagem muito forte, especialmente para os nossos dias de hoje, nessa crise de fé que nós vivemos. Que Cristo vale mais do que a nossa própria vida. E isso não significa desprezar a vida, não é? Pelo contrário, significa reconhecer que a vida eterna, ela possui um valor que nenhuma outra autoridade humana pode destruir. Então os mártires nos lembram que existem coisas que não podem ser negociadas. Entre elas está a fé, a verdade e a fidelidade a Cristo. Pensemos sobre isso. E o próximo santo, que está entre os que eu já falei agora, São Carpóforo, fidelidade até o fim. Né? Junto com São Rufus, ele aparece, ele aparece aqui, né? As fontes antigas, como eu já disse, preservam poucas informações sobre a vida dele, né, com São Rufus, mas eles viveram na mesma região, na mesma cidade, foram companheiros até a morte. E aqui nós precisamos fazer uma distinção importante. Quando contamos a história dos santos antigos, nem sempre possuímos documentos detalhados
como temos para santos das épocas mais recentes, mais atuais. Por isso, devemos separar aquilo que é historicamente documentado e daquilo que pertence à tradição, né, geográfica. E isso não diminuirá o valor espiritual dos testemunhos. Pelo contrário, mostra que a igreja ela preservou a memória daqueles que entregaram suas vidas por amor a Jesus Cristo. E São Capóforo nos convida a pensar até onde vai a nossa fidelidade. E é fácil, né? Seguir Jesus quando tudo está bem. Mas a verdadeira fidelidade, ela aparece quando surgem as dificuldades. E aí é que nós, de fato, podemos dizer se somos ou não cristãos. Um outro santo que é celebrado nesse dia é São Licério, um pastor da igreja. Né? Este santo, ele também é conhecido como São Lisier. Ele é tradicionalmente identificado como bispo de Couserans, na região dos Pirineus. As informações históricas sobre seus anos são limitadas, assim como os outros santos que nós acabamos de ver, de falar, não é? Enfim, mas a sua memória permanece ligada ao serviço episcopal e à evangelização. E isso nos apresenta outra dimensão de santidade, que é o servir. Nem todos os santos foram mártires, nem todos os santos viveram em mosteiros, é importante entendermos isso. Nem todos eles tiveram uma vida extraordinária aos olhares do mundo. Alguns foram chamados de servil silenciosamente. Um bispo, um sacerdote, um religioso, uma religiosa, um diácono, um pai, uma mãe, um professor, um trabalhador. A santidade, ela pode acontecer no serviço cotidiano e no odierno de qualquer um. Então, esse é o exemplo, ou é essas as virtudes que podemos aprender com São Lisério ou São Lisier, tá certo? E um outro santo, que nós vamos agora aqui falar sobre ele, é São Narnos de Bérgamo. O martirológio também ele recorda nesse santo, São Narnos de Bérgamo, né, de acordo com a tradição cristã, ela apresenta ele como o primeiro bispo de Bérgamo. Seu nome está ligado às origens do cristianismo daquela região e época. Segundo a tradição, Narnos teria recebido o batismo das mãos de São Barnabé e posteriormente ele foi colocado, no caso, à frente da comunidade cristã de Bérgamo. Estamos diante de um período muito antigo da história cristã, uma época em que a igreja ainda estava se expandindo por diferentes regiões, então a missão era enorme. Era necessário anunciar o evangelho, formar comunidades, batizar, ensinar, acompanhar os novos convertidos, e tudo isso exigia coragem. Então, São Narnos, né, ele nos apresenta justamente essa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que começa a criar raízes em diferentes lugares, e isso deve nos inspirar, precisa nos inspirar a levarmos, a sermos missionários e a fincarmos raízes a lugares aonde o cristianismo não foi ou não é devidamente propagado como devia ser. Tá certo? E vamos lá para o 10º santo, na verdade uma santa. Santa Eutália, uma jovem diante da fé. Também encontramos ela, né, associada ao dia 27 de agosto. A tradição sobre a vida dela está ligada à região da Sicília, né, e ao testemunho do seu martírio, na região ou seja, ali na Itália. Né? Segundo a tradição geográfica, Eutália era uma jovem cristã que sofreu perseguições por causa da fé, assim como outros santos,
A sua história está entre aquelas narrativas antigas nas quais a fidelidade a Cristo ela entra em conflito com as oposições familiares e sociais, independentemente dos detalhes que chegaram até nós através das tradições. A sua memória ela permanece como testemunho de coragem cristã. E existe algo muito bonito nisso, que Deus não chama apenas pessoas famosas. Deus chama pessoas pequenas, que não são famosas. Né? Deus chama jovens, crianças, mulheres, homens simples, modestos, pessoas que talvez o mundo nunca tenha os considerados importantes e talvez nunca o fossem, seja lá por quais motivos, razões ou circunstâncias, mas que diante de Deus elas deram testemunho da sua grande fidelidade e da sua convenção à pessoa de Deus, ao Deus eterno, ao Deus triuno, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, existem outros santos, além desses que nós falamos, recordados em 27 de agosto. O dia também ele aparece associado a diversos outros nomes no martiológico e no calendário tradicional da igreja. Entre eles, nós podemos citar, ou poderemos conhecer, ou você pode pesquisar, são Ciríacos de Autun, São João de Pávia, São Poimê, Eremita, São Gebardo de Castança, São Agilo, São Decumano, São Etério de Lyon, São Fortunado de Potesa, né? Potesa, acho que é isso. São Honorato, também de Potesa. São Sapiriano, também de Potesa. E São Arôncio, também de Potesa. Potesa aqui bateu o recorde, né? Entre outros santos e mártires. Então, isso nos mostra uma coisa muito importante. A igreja é muito maior do que os nomes que normalmente conhecemos. Existe uma verdadeira multidão de homens e mulheres que viveram a fé. Alguns foram conhecidos por toda a igreja. Outros permaneceram especialmente ligados a uma região. Mas todos eles nos lembram que a santidade possui muitos caminhos, né? Que nós podemos aprender. E vamos falar então de mais um santo, São Gebardo de Constança, que está entre esses nomes que nós citamos aqui. Ele nasceu por volta de 949 e tornou-se bispo de Constança em 1979. Seu ministério episcopal foi marcado pelo serviço pastoral e pela fundação da abadia de Bettershausen em 983. Ele morreu em 995. Sua memória litúrgica ocorre nesta data, 27 de agosto, em algumas regiões, especialmente na Alemanha e na Áustria. A vida de São Gebardo nos lembra que a santidade também pode ser encontrada na responsabilidade. Ele recebeu uma missão, assumiu a função e procurou utilizá-la para servir. E isso vale para todos nós sem exceção. Talvez você não seja um bispo, meu irmão e minha irmã. Talvez não seja um sacerdote, um diácono. Talvez não possua responsabilidade na família, no trabalho, na comunidade, na igreja. Mas a pergunta é: como estou usando aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Já pensou sobre isso? Vai pensando aí. Porque o que todos esses santos têm em comum? Porque estamos chegando ao ponto principal e final do nosso vídeo. Então, vamos pensar. O que Santa Mônica, São Cesário, São Rufo, São Capóforo, São Licério, São Narno, Santa Eutália e os tantos outros que nós citamos aqui, o que eles têm em comum que pode nos inspirar a sermos melhores do que eles foram, ou iguais do que eles foram, melhor, ou chegarmos próximo daquilo que eles foram? O que é em comum?
Haja vista que são diferentes. Viveram em épocas diferentes, possuíram valores diferentes, enfrentaram problemas diferentes, mas todos apontaram para uma mesma realidade. E aí é que está o ponto em comum: Jesus Cristo. E é isto que os santos fazem, nos apontam Jesus. Todos nos apontam para Jesus, não apontam para eles, para eles serem adorados. Não, eles apontam para Jesus, que é o único digno de toda adoração, de toda a verdade e que tem o poder da vida e da morte nas mãos. Todos os santos, o que é em comum, eles apontam para Jesus. Os santos não são o destino final da nossa fé. Eles apontam para Cristo. Santa Mônica aponta para Cristo através da oração. São Cesário aponta para Cristo através da pregação. Os mártires apontam para Cristo através da sua fidelidade. Os bispos apontam para Cristo através do serviço. Os eremitas apontam para Cristo através da vida de oração. As virgens e os mártires apontam para Cristo através da pureza e da sua total entrega. Cada um manifesta uma parte dentro da beleza da santidade cristã. E com isso, nós podemos tirar uma reflexão. Para todos nós podemos, através desse vídeo, agora tirarmos uma reflexão. Esse que vos fala e você que me ouve, talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez esteja cansado, talvez tem alguém na família, né, por quem você reza há anos. Então, olhe para Santa Mônica. Não desista da oração. Talvez você esteja exercendo uma responsabilidade muito difícil. Olhe para São Cesário e São Gerbardo. Sirva com fidelidade. Talvez você esteja enfrentando uma oposição por causa da sua fé. Olhe para os mártires. Não tenha vergonha de Cristo. Talvez você se sinta pequeno, minúsculo, insignificante. Neste momento, olhe para tantos santos desconhecidos, para os homens, mas conhecidos e vistos diante de Deus. Não é? Olhe para esses santos desconhecidos. Deus conhece cada pessoa. A santidade ela não depende da fama. A santidade depende da fidelidade de cada um de nós. Diante disso, eu quero deixar uma palavra especial para todas as mães. Hoje eu quero fazer uma reflexão especialmente para você que é mãe, neste dia 27 de agosto. Santa Mônica é uma grande companheira espiritual para todas aquelas que rezam por seus filhos. Mãe, talvez seu filho esteja distante. Talvez você já tenha chorado muitas vezes por ele, por causa dele, em razão dele ou dela. Talvez você tenha se perguntado ou se pergunte agora: meu Deus, quando ele ou ela vai voltar? Meu querido, minha querida mãe, eu lhe digo, continue colocando seu filho, sua filha nas mãos de Deus. Mas não transforme sua oração em desespero. Transforme sua oração em confiança. Diga: Senhor, eu não consigo mudar o coração do meu filho, da minha filha, mas tu podes. Eu não consigo estar em todos os lugares que ele se encontra, mas tu podes. Tu estás. Eu não consigo acompanhar todos os passos dele ou dela, mas tu conheces cada caminho. Por isso, Senhor, eu entrego meu filho, eu entrego minha filha a ti. Porque Santa Mônica, mães, ela nos ensina que existem lágrimas que podem transformar uma semente de esperança ou uma semente em esperança.
Para os pais, tem uma mensagem também. Pais e mães, daquelas que infelizmente não têm um pai, né, porque já faleceu, partiu, houve algo no decorrer do percurso da existência. Mas em especial para os pais. Principalmente para os pais. Que devem e são sacerdotes dos lares, das casas, das famílias. Que Deus colocou sobre eles as responsabilidades. E não sobre a mulher. Rezemos, nós, pais, pelos nossos filhos. Não apenas para que eles tenham sucesso. Não apenas para que tenham dinheiro. Não apenas para que tenham uma profissão. Rezemos para os nossos filhos pais, para que eles tenham Deus em suas vidas. Porque alguém pode conquistar o mundo inteiro e ainda assim perder o sentido da própria vida, da própria existência, da vida eterna. Santa Mônica, ela queria que Agostinho encontrasse a verdade. E Agostinho encontrou. Ele encontrou em Cristo aquilo que procurava em tantos outros lugares. Então você, pai, tenha também Santa Mônica como exemplo. E ore, reze, para que seu filho encontre em Cristo o que ele tem procurado em tantos lugares. E a você, jovem? Este seu irmão em Cristo, irmão José Claudevan, também quero deixar uma mensagem para você, que está assistindo, que está tendo esta paciência de chegar até aqui. Não pense que a santidade é coisa de gente velha, ultrapassada. Agostinho ele começou sua caminhada de convenção ainda relativamente jovem. Muitos santos foram chamados desde cedo. Deus não precisa esperar você envelhecer para realizar algo grande em sua vida. Não tenha medo de buscar a verdade. Não tenha medo de fazer perguntas. Não tenha medo de procurar Deus. Não tenha medo. E, sobretudo, não confunda liberdade com afastamento de Deus e com libertinagem. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo aquilo que queremos, pelos impulsos, ou seja, ou qualquer outra coisa. A verdadeira liberdade, ela consiste em aprendermos a escolher aquilo que é bom. Pois aquilo que é bom não trará dor na eternidade. Diante disso, a igreja, ela é formada de santos por santos, para santos e com santos. Quando olhamos para todos esses nomes que nós já falamos, percebemos e podemos aprender a riqueza que existe dentro da igreja. Temos tantos santos homens quanto santas mulheres. Sendo um pouco repetitivo, temos bispos, sacerdotes, diáconos, mártires, eremitas, mães, jovens, pessoas ocultas, pessoas simples, pessoas que viveram no silêncio, pessoas que anunciaram publicamente o evangelho. Enfim, a santidade, ela possui muitos rostos. Mas existe um único centro e um único caminho ao qual ela aponta. Jesus Cristo. Então, para nós concluirmos, neste dia 27 de agosto, todos nós somos convidados a olharmos especialmente para Santa Mônica, porque é especialmente a ela, vamos dizer assim, uma mulher que rezou, uma mulher que esperou, uma mulher que chorou, uma mulher que não desistiu. Mas também somos convidados a olhar para São Cesário, para São Rufo, para São Capóforo, para São Licério, para São Narnos, para Santa Eutália, para São Gerbardo e para tantos outros. Cada um deles nos deixa uma mensagem. Santa Mônica, a mensagem que ela nos deixa: persevere na oração. São Cesário, a mensagem que ele nos deixa: viva aquilo que você prega. São Rufo e São Capóforo nos deixa uma mensagem: permaneça fiel a Cristo.
São Licério também nos deixa uma mensagem. Sirva com humildade. São Narnos também nos deixa uma mensagem. Anuncie o Evangelho. Santa Eutália nos diz também: tenha coragem na fé. São Gerbardo nos deixa uma mensagem: use sua responsabilidade para servir. E todos estes santos e santas juntos nos dizem: vale a pena viver para Deus. Olhe para Cristo. Não perca a visão de Jesus Cristo. Vamos orar? Ore comigo. Senhor nosso Deus, neste dia em que recordamos Santa Mônica e tantos outros santos e mártires, queremos entregar nossa vida em tuas mãos. Por intercessão de São José, homem justo e fiel, pedimos que nossas famílias sejam protegidas e conduzidas no caminho da fé. Pedimos também a intercessão de São Bento, São Paulo e São Pedro, para que sejamos fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. Santa Mônica, intercedei pelas mães e pelos pais que choram pelos seus filhos. Intercedei pelos filhos que estão afastados de Deus. Intercedei pelas famílias divididas. Intercedei por aqueles que perderam a esperança. São Cesário de Arles, ajudai-nos a viver aquilo que professamos. São Rufo e São Carpóforo, ajudai-nos a permanecer fiéis a Cristo, mesmo nas dificuldades. São Licério, ensinar-nos a servir. São Narnos, ajudar-nos a anunciar o Evangelho. Santa Eutália, fortalecer os jovens na fé. São Gerbardo, ensinar-nos a utilizar nossas responsabilidades para o bem. E nós vos pedimos, Senhor, principalmente a presença do Espírito Santo, nosso principal intercessor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que procede do Pai e do Filho e que na unidade da Santíssima Trindade nos conduz à verdade. Espírito de Deus, renovai nossos corações, fortalecei nossa fé, aumentai nossa esperança, ensinar-nos a amar, dar-nos perseverança e conduz-nos pelo caminho da santidade. Que um dia também nós possamos participar da alegria eterna junto de todos os santos e santas que falamos neste dia, nesta reflexão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos, estamos encerrando este vídeo, esta reflexão. Espero que ela tenha tocado seu coração, sua alma, e muito mais que isso, que ela faça você refletir, fazer um exame de consciência. Caso esse vídeo te ajude a fazer esse exame de consciência, se interiorizar, compartilhe com mais alguém, em seus meios, em seus grupos, enfim, principalmente com a mãe ou um pai que está rezando pela conversão de seus filhos. Deixe nos comentários, responda uma pergunta. Ou melhor, deixe no comentário uma petição. Santa Mônica, intercedei pela minha família. E se desejar, coloque também o nome da pessoa por quem você deseja pedir oração. Se quiser, inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe com mais uma vez essa mensagem, como eu já disse. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu lar, seus sonhos, seus projetos. Que São José, ao qual esse canal é dedicado a ele, não é? O texto dos filhos de São José, enfim. Que São José interceda por nós. Que Santa Mônica nos ensine a perseverar. E que todos os santos e santas de Deus nos ajudem a caminhar rumo à santidade. Que eles sempre nos apresentaram que está na pessoa de Cristo Jesus, Senhor nosso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e um beijo no coração.